Olá, muito boa tarde. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. O programa Mercado Futuro, vocês vão ver quantas possibilidades vocês têm. Vocês podem assistir, como sempre assistem, pela sua antena parabólica. Agora, além de passar pela TV, ele vai simultaneamente pela página do canal SBA1, pelo Facebook. E nós temos agora assinantes, tanto os assinantes da NET TV quanto os da Claro. Então, boa tarde, assinante. E se tudo isso não for suficiente, uma semana após a entrevista ir ao ar, eu ponho o programa no YouTube, no canal Programa Mercado Futuro, mais uma ferramenta. E lá fica, lá você pode ver, rever, mandar link para os amigos, enfim, por aí vai. Só um avisinho rápido, o Direto da Bolsa, que é um outro canal no YouTube, ele está meio devagar nos últimos dias aí por problemas técnicos, mas daqui um mês por aí vai voltar toda. Continue lá me prestigiando e dando aquele sinalzinho de positivo, tá? Bom, agora curioso aqui é o seguinte, o mundo, não sei se eu poderia chamar de ondas, de moda, mas não é isso. O mundo hoje está mais exigente, o consumidor hoje está mais exigente. Ele quer produto certificado, os importadores querem saber de onde vêm os produtos, como é que foram produzidos, se teve bons tratos, maus tratos, trabalho escravo, enfim, tudo isso está muito em pauta. E curioso que eu li hoje, ontem, se eu não me engano, o governo da Suíça, se eu não me engano, foi Suíça ou Áustria, acho que foi Suíça, fez um plebiscito para tornar mais rigoroso. A Suíça deve ser um país importador de alimentos. Fez um plebiscito para tornar mais rigorosas as leis, e justamente de produtos que eles importam e tal. E a população não aprovou. Olha que coisa gozada. Para provocar um pouco o meu entrevistado, que é o sócio-diretor comercial do Serviço Brasileiro de Certificação, que eu contei essa historinha que eu li ontem. Ele é o Sérgio Ribas Moreira. Os suíços, acho que está bom do jeito que está, né? Você viu isso? Eu não li essa matéria, Eles fizeram o plebiscito, eles não querem que fique mais rigoroso, não. Entendi. Isso não é uma boa notícia para a certificação. Não, de fato, mas a tendência ela é de caminhar para a certificação, né? Continua essa... Principalmente dos grandes importadores, né? Das trades, das redes de varejistas, a pressão vem daí. Eles que solicitam ou que demandam a certificação nossa aqui dos produtos que a gente certifica. Agora, quando, por exemplo, uma rede varejista, uma rede grande dessa aí, os exportadores brasileiros não vendem diretamente para a rede, ou vendem para os traders. Para as trades, né? E o que eles pedem? Eu quero comprar milho, mas o milho como? Assim, assado? Então, Resch, só para fazer a SBC, ela tinha Frutas. acreditação para fazer, o credenciamento para fazer a certificação Sysbov, e a gente entrou agora recentemente na parte de frutas e grãos. Que é um belo mercado. Exato, é um belo mercado. De início, o que tem demanda é fruta. Grãos ainda não tem a demanda da certificação Global Gap, mas há uma tendência de também os grandes players começarem a exigir a certificação global. Explica um pouco o que é esse Global Gap, que eu sei, mas o telespectador tem uma ideia aí. Tá, eu vou fazer uma abrangência desde quando nós fizemos a primeira vez, porque principalmente os produtores pecuaristas passaram por isso há uns 14 anos atrás. Em 2004, o SBC foi acreditado pelo Inmetro e fomos credenciados na Global Gap, naquela época chamava Eurep Gap, para fazer o escopo específico da pecuária, tá? Bovino, o escopo era bovino de corte. E lá, por demanda das indústrias, né, os frigoríficos exportadores, os produtores começaram a nos procurar para certificar Eurep Gap naquela época. Por quê, Resch? A Tesco era o grande importador nosso que exigia carne certificada Global Gap, Eurep Gap na época. E isso foi uma exigência por um período. Em 2007, mais ou menos, coincidentemente, quando entrou a nova instrução normativa do Sysbov, que é a habilitação para exportação à Europa da carne, caiu em vão essa exigência da Tesco do Global Gap, a certificação global.
Então, o que acontece? Os produtores começaram a desistir. Hoje não existe nenhum pecuarista certificado global, porque não tem demanda. As indústrias pararam de exigir, porque também pararam de ser exigidas, né? De ter a certificação global. E é uma certificação que custa caro para mantê-la. E nós saímos na época da pecuária, passamos por um período aí fazendo apenas a certificação SISBOV. Hoje está muito aquecido, há uma demanda grande das indústrias para fazer o SISBOV, houve um aumento de produtores na carteira SISBOV, porém, há 2 anos atrás, o SBC achou interessante entrar num mercado novo de certificação, mas agora o escopo seria frutas. Tivemos uma auditoria do Inmetro, que é o órgão acreditador, que nos habilita aí para poder fazer o credenciamento junto ao Global Gap e ter a ISO 17065. E tivemos agora 2, 3 semanas atrás, então agora próximo aí alguns 30 ou 60 dias a gente já tem aí o aval do Inmetro e a gente já tem aí a possibilidade de certificar frutas e grãos Global Gap. O fruta, por exemplo, também, ó, no mesmo lugar onde eu li o negócio da Suíça, lá tem... O Brasil vai bater recorde esse ano de exportação de manga. Sabia disso? Mangas. E o que é exatamente uma certificação de frutas? É a mesma coisa? É bons tratos, defensivo, não defensivo? É isso aí. Não vamos misturar aí o orgânico com o global. Só deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo. O Global Gap é uma certificação de boas práticas agrícolas. Então ele vai desde a parte social, parte ambiental, no caso de frutas, a preocupação com o trabalhador, o bem-estar do operário, tá? Na fazenda de pecuária, bem-estar do animal, seria essa base, esse é o tripé, boas práticas agropecuárias, tá? E na certificação de frutas, eu faço até uma analogia com a certificação SISBOV, porque é muito difícil o SISBOV é regra. Sem a certificação SISBOV, não exporta para a Europa. A certificação, o Global Gap de frutas, praticamente todos os importadores da União Europeia exigem o Global Gap. E é em cima de boas práticas, avaliação de risco, boas práticas agropecuárias, anotações, registros, usos de EPIs. É em cima disso que a gente audita o projeto, a propriedade. E como é que é feito isso? Vocês têm que ir na propriedade? Sim. O que acontece? Existem os consultores, tá, dessas propriedades, terceirizados, por pessoas independentes. Esses consultores preparam as fazendas de frutas, ou seja, de verduras, legumes, também trabalhamos com essa certificação. E a hora que a fazenda estiver cumprindo os critérios do Global Gap, ela entra em contato com a certificadora e a gente faz toda a parte, né, de orçamento, cadastro e uma visita, uma vistoria, uma auditoria para ver se de fato o produtor está cumprindo a regra do Global. E é uma espécie de umas auditorias que eu passei, ISO 9001, ISO 9000. É o quê? É um manual, é o que você tem que fazer, é isso? Assim, dentro da norma Global Gap... Você responde, vamos chamar um intervalinho? Vamos, está combinado. Tá. Converso com o Sérgio Ribas Moreira, sócio-diretor do Serviço Brasileiro de Certificação. Nós vamos ao intervalo, voltamos já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, o assunto é certificação. Eu converso com o sócio-diretor do Serviço Brasileiro de Certificação, SPC. E antes do intervalo, eu tinha te perguntado sobre... A norma. Como é que é isso aí? Então, a norma do Global Gap, ela tem diversos critérios de cumprimento que a propriedade tem que cumprir, porém, ela é dividida em 3 categorias. O nível de conformidades maior, o produtor tem que atender 100% dos critérios. O nível menor, o produtor teria que atender 95% dos critérios elencados. E as recomendações. As recomendações, no primeiro momento, ele não precisa atender nada obrigatoriamente. Está ali os critérios para uma melhoria contínua da propriedade. Esse é o objetivo, melhoria contínua.
em questão das boas práticas agropecuárias. Quando alguém pede um Global aí, uma certificação Global, eles acabam, o produtor sai beneficiado, o cara que tem o Global Gap? Sim. Em cima, assim, na verdade, quando o produtor de frutas ele acerta algum contrato de exportação, ou via trading, ou se for um produtor grande direto, no contrato já está delimitado. O produtor tem que ser certificado global, as packing houses e por aí vai. Isso já está em contrato. Então, uma perda de selo, uma perda de certificação do global, ele perde o contrato e não consegue exportar. Então, tem bastante a importância da certificação para o produtor conseguir exportar o seu produto. Eu te pergunto o seguinte, por exemplo, limão Tahiti. Uma vez eu estava fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Califórnia. Limão Tahiti que eu acho que era brasileiro. Cara, o preço que eles cobram do consumidor lá é bem alto. Eu imagino que o produtor também tem que ganhar alguma coisa aqui. Ah, sim. Fazendas certificadas já estão num nível superior daquelas não certificadas, em questões de boas práticas mesmo, que é a base da norma. Nós, assim, como nós estamos entrando agora no Global Gap, por direito, o Global Gap já nos dá, antes mesmo da auditoria do Inmetro, em certificar 5 projetos até o Inmetro passar por toda a acreditação. E nós fomos em uma propriedade agora de um cliente nosso de limão, Tahiti. E é bem isso que você falou, assim, exportação praticamente é Europa e Estados Unidos. E assim, o nível de tecnificação e o nível de doação a boas práticas é altíssimo. Até porque fruta, em geral, não sei se é uma bobagem, mas as frutas elas são mais para perenes do que para semi-perene, né? Você planta uma mangueira, ela leva lá uns anos para começar a dar manga e depois ela passa a dar manga todo Direto. ano, não é isso? Tem as da épocas, né, e as mais perenes. Então, não, eu estou pensando em tipo O plantio. uso de EPI, não, uso de EPI, o funcionário. Ah, tá. O que o funcionário faz é aplicar um adubo, aplicar um veneno. Não é muito, não é soja, algodão, milho. A intensidade é menor, né? Mas existe todo o controle, limite máximo do resíduo, os controles de pragas, o uso obrigatório do IPI, isso deve ficar tudo registrado, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma pessoa responsável por isso, as capacitações dessas pessoas. Então, tudo isso é registrado e auditado depois. Isso é independente do tamanho da propriedade, isso é obrigatório. E nessa área de frutas vocês estão operando há quanto tempo? Agora, recente? Começamos agora, é isso que eu estava falando. O SBC sempre foi uma certificadora que atuava em protocolos animais, pecuária. E de um tempo para cá a gente achou importante a gente diversificar. Temos um know-how de processo de certificação, então nos preparamos, nos estruturamos para receber a auditoria do Inmetro, credenciamento global, para atender o escopo frutas, verduras, legumes e vegetais. No caso de animais que vocês têm longa experiência aí, por exemplo, quando você exporta animal em pé, pode pedir certificação, não? Não. Aí eles têm que cumprir a legislação, a instrução normativa do Ministério da Agricultura. E essa questão de bem-estar animal é tudo via Ministério da Agricultura. Não envolve certificadora, por enquanto. Não tem como... Por enquanto não tem a certificadora validando o processo. Isso aí é uma questão sanitária, quem responde é o Ministério da Agricultura. Então, o Ministério. Não, é porque esse é um assunto polêmico. Bastante polêmico. Em crescimento, porém polêmico. Mas você pega o seguinte, quer dizer, não é uma global gap, né? Mas tem. Existem normas internacionais, o navio tem que ter... Claro. O coxo para cada animal tem que ter um espaço certo, tem que ter água. Mas isso o Ministério da Agricultura, ele tem um fiscal federal que vai lá. São as normas internacionais. Exatamente. Não é um global... O Global Gap seria para o setor primário, para a fazenda, ou para a própria packing house, no caso das frutas. E como é que, por exemplo, quando você dá o certificado, essa propriedade aqui é Global Gap. Certo. Quem é que te audita? Quem audita a SBC? O próprio Inmetro. O Inmetro que dá a acreditação e faz as auditorias anuais
do nosso caderno de qualidade, dos nossos procedimentos, se a gente está cumprindo certo regulamento do Global Gap. O Inmetro é o órgão acreditador que audita as certificadoras que têm ISO 17065. E para você atender algumas normas internacionais, é obrigatório a ISO 17065. Eu estava falando de ISO 9000, já tem 17. Já avançou bastante. Porque assim, é diferente. Assim, eu não certifico uma empresa para aquela empresa possuir 9.000, 18.000, etc. Não, eu sou acreditado pelo Inmetro e tenho a ISO 17065 para processos de certificação. Que é um manual, né? Que você ensina o cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Exato. Make house tem que ser assim, tem que ser assado. Exatamente. Assim, a norma. Como o Global Gap tem essa norma, outros protocolos têm as normas próprias. Vamos supor, tipificação de carcaça para o Chile. O Chile, para a certificadora se credenciar junto ao SAG, que é o Ministério da Agricultura do Chile, o requisito básico é a 17065. Sem ela, você não pode tipificar e certificar Chile nas unidades frigoríficas aqui do Brasil para exportar para lá, para o Chile. O Chile é um grande comprador de carne do Brasil. Sim. E na fruta, porque veja bem, o Brasil sempre teve isso aí, né? O primeiro mundial em bovinos, em soja. Só que a fruta, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de fruta, porém exporta 2,5% da sua produção. Nós estamos na 23ª colocação. Então a SBC enxergou um baita mercado aí, esse percentual tende a crescer e aí com certificação, óbvio, né, para frutas aí para a Europa. Então nós achamos um mercado bastante positivo e com viés de alta. Levando em conta, a gente estava falando no intervalo aqui, o Chile exporta 3 bilhões, né? Maior exportador, O Brasil parece, segundo aquela entidade aí, Associação Brasileira de Produtores de Frutas, sei lá. Abrafrutas. Abrafrutas. Vai exportar esse ano 800 milhões, né? É bem menos do que 3 bilhões, né? E esse ano parece que o que está indo muito bem é a tal da manga lá para a União Europeia. Exportando bem. São grandes compradores. Mas tem alguns produtos, depois do intervalo a gente fala, tem alguns produtos que o Brasil é muito bom. Mas já, depois do intervalo a gente continua. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto de hoje é certificação de produtos vegetais e animais. Eu converso com o Sérgio Ribas Moreira, sócio-diretor do Serviço Brasileiro de Certificação. A gente interrompeu aqui para o intervalo, falando de frutas. O Brasil é muito bom em algumas frutas. Por exemplo, limão, melão, uva lá no Vale de São Francisco. Exatamente, no Vale das Uvas, petrolina. Agora, para se tornar um exportador, você sabe com isso, o mercado mundial é assim, se você dá espaço, alguém ocupa, né? Tem que ser ativo e dinâmico para poder. O Sérgio estava dizendo um negócio interessante aqui, que quando você pensa em carne, você está pensando em 140, 150 países que compram do Brasil. Mas na fruta é diferente, né? Como é que é, Sérgio? A exportação da fruta, ela está concentrada, 85% aproximadamente, na Europa e nos Estados Unidos. Não é tão pulverizado, né? Igual a carne. E o mercado europeu, como ele praticamente exige, na maioria das importações, o Global Gap, a tendência é um grande aumento. Dentro da associação das frutas, eles estimam que a cada ano, próximo a 50% de crescimento, de aumento de exportação. Essa é uma estimativa da Associação dos Frutos. Porque uma vez eu entrevistei uma ex-ministra aí, a Dorothea Werneck, ela estava na Apex, e fazendo programas. O Brasil já investiu um bocado de dinheiro nessa área de frutas. Metade do investimento é o exportador, o produtor, e metade é o governo. Certo. Porque quando você chega num país como, sei lá, o Reino Unido, na Inglaterra, acho que hoje ele já conhece, mas levou a primeira vez mamão papaya, não sabia se comia com casca, sem casca, se comia aqueles grãozinhos, né? Sementinha. Sementinha. Então, além do trabalho de certificação,
tem um trabalho de ensinar como é que se come. É. Ensinar que comer abacaxi tem que tirar a casca, né? Porque senão É a cultura, né? senão deve ser desagradável. Exato. Uva eles conhecem bem. Já sabe bem, né? Mas quem que me Exatamente. falou outro dia, que hoje estavam conversando comigo, principais estados, cidades produtoras de frutas, não é só fruta, mas aí apareceu uma cidadezinha no Pará. Sabe o que ela produz? Pimentão. Açaí. Açaí. Ah, sim, lá é muito forte. Açaí Aparece é como muito uma das forte. cidades, principais cidades produtoras de fruta. É. Ilha do Marajó tem muito açaí. Pará também, algumas Açaí cidades, é muito natural do açaí. Brasil, né? É, É uma fruta. acredito que sim, seja Eu natural não do sei. Brasil. Não sei. Tem muita produção no Pará de açaí, muita produção. Não, e hoje em dia você anda por São Paulo, cada esquina estão vendendo açaí, né? Tem. Você Pegou já comeu? muito. É bom esse negócio? Não, já comi. Não é meu costume assim comer sempre açaí, mas assim, eu sou de Botucatu, interior de São Paulo, e lá também tem as 2, 3 aí que montaram o açaí lá, é uma fila todo dia. Fazer uma pesquisa, ô Caiadinho, você gosta de açaí? Caiadinho gosta. Eu nunca comi, não me chamou atenção, não sei. Você sabe que, fazendo só um parênteses, o açaí que lá o paraense come, da forma que eles processam, é bem diferente da gente. Ah, é? É bem diferente, é bem diferente. É uma Lá- fruta vermelha, não é? A coleta deve ter aí uma época que tem mais, uma maior safra, mas é o ano inteiro. É o ano inteiro colhendo açaí. Bom, Não para. Do jeito que nós estamos comendo açaí aqui em São Paulo e região, É. até em Botucatu. Pois é. Mas fruta, assim, nós da SBC estamos entrando nesse novo segmento e a gente está achando bastante interessante. E eu estou visitando, como eu faço essa parte comercial da empresa, eu comecei a visitar alguns projetos de fruta, eu fiquei encantado com o nível de tecnologia que as fazendas aí, que as produtoras têm. Altíssimo, altíssimo. Eu não sei outras frutas, mas, por exemplo, quando você vende uma caixa de laranja para a indústria, digamos, o preço é um preço de mercado aí, não sei. Exato. Mas a laranja de mesa, ela vale muito mais do que a laranja para... Agora, sim. ela tem um tratamento que é isso que você deve estar falando. Sim, Ela é lavada, ela é sim, lustrada, encerada, para te chamar a atenção. Quando você vai no mercado, você olhar brilha, e fala, né? Exatamente. Então, no mercado de frutas, para exportação, tem que ser Nossa, produto extra, não dá para ir Exato. coisa ruim, né? E esse tratamento é feito nas packing houses. As Exatamente. packing houses faz todo esse processamento, embalagem, segregação, avaliação. Como é que exporta? Exporta de navio? Não, de avião, né? Mais navio. Mais navio. É mais navio, né? Mais navio, exportação. É. É câmera fria, a maioria das frutas estão em câmera fria, mas é mais navio. É isso aí. O negócio é aumentar a exportação, que o Brasil hoje, no setor, no setor primário, que é a produção de alimentos, cada vez mais está buscando exportação, mesmo na parte de proteína animal, como em fruticultura. E o curioso é que o Brasil tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu tenho lá no meu quintal, eu tenho limão Tahiti, tenho limão cravo, tenho limão siciliano. O Brasil tem uma variedade. O limão siciliano, por exemplo, o pezinho que eu tenho lá está dando limão todo o ano E inteiro. produz, né? Produz O ano sempre. inteiro. Esse que é o negócio. Sabe quanto custa aqui em São Paulo o quilo do limão siciliano? R$11, cara. E a gente usa para cozinhar, para temperar, uma delícia. E o seu não é certificado ainda, né? Não. Mas lá é muito bem tratado, é um a um. A gente espana, É orgânico. a gente mata os insetos com chinelo. Aí tá vendo? Não tem veneno. Não. É orgânico. O que tem, que eu cheguei à conclusão que não tem escapatória, é para você produzir alguma coisa, tem que adubar, viu, cara? Sem Sim. adubo, Não vai, né? a terra brasileira não é nada disso que fala aqui. E se plantando dá, isso é papo furado. Bem, conversamos aqui eu conversei com o Sérgio Ribas Moreira, sócio-diretor da SBC. O fato que o Sérgio já falou de outras vezes e hoje aqui, é que alguns segmentos, ele está no segmento de carne, segmento de fruta e segmento de grão, que o grão era mais, quem exigiu os alemães, por exemplo,
Eles não queriam esse grão transgênico, mas não sei como é que funciona aí o Global Gap. Existe uma onda no mundo de alimentos certificados. É nesse Exato. setor que se encaixa aí o Exato. Serviço Brasileiro de Certificação, a qual o Exatamente. Sérgio Ribas Moreira representa. Bom, muito obrigado então. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E vamos em frente aí que atrás vem gente. Tem que Vamos sair exportar. para frente. É. Gente, muito obrigado. Bom, vocês sabem, todo dia, segunda a sexta, a 1h30, o programa Mercado Futuro no ar. Participe, mande seus comentários, que eu estou aqui para responder as suas perguntas. Obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau, tchau.